Olá, boa tarde a todos, professora, colegas de turma. Hoje iremos apresentar sobre gamificação. O meu grupo ele é constituído por três pessoas: Marcelo Medeiros, Gabriel de Araújo e Daniel Oliveira. Nós optamos por gravar esta gravação e ela estará disponível após a gravação, após a apresentação, no link no YouTube. Agora, iremos falar dos principais conceitos, como, por exemplo, a lógica de programação, que se consiste no modo como se escrevem programas de computador através de uma sequência de passos para executar, assim, ou uma ou várias funções. Esta sequência se chama algoritmo. Sendo assim, algoritmo é basicamente uma receita para executar uma tarefa. Para se escrever um texto, é necessário entender a linguagem do computador, logo, a linguagem de computação. E é importante salientar que a gamificação ela acontece em várias plataformas, mas também tem alguns apoios extras, como por exemplo blogs, e-books, certo? Mídias sociais. Então, por mais que a gamificação aconteça no software, no programa ou no site, ainda assim existem plataformas, meios para se dar apoio, para se fortificar, seja ela e-books, ou seja, livros inteiramente digitalizados, certo? Também é necessário ter um design para o e-book, para o game, então é muito importante ter uma equipe consistente de programadores, professores, no caso os docentes, e tudo bem esquematizado, porque a gamificação, na verdade, ela é uma união, ela é um conjunto, um inventário de ações que implicam em focar uma atividade que consiga captar o objetivo. Para aqueles que não entenderam, a gamificação se constitui na utilização da mecânica dos games em cenários nos games, criando espaços de aprendizagens mediados pelo desafio, pelo prazer e entretenimento. Compreendemos espaços de aprendizagem como distintos cenários, escolares ou não escolares, que potencializam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, além de ser uma prática que incentiva a autoria do docente. Ela tem suas principais vantagens, como ela torna o ensino mais atrativo para os alunos, estimula o trabalho de equipe entre os estudantes, permite uma melhor assimilação da teoria e prática dos conteúdos. Além disso, ela também desenvolve a autonomia do estudante. Ela, ela é muito prático, pois se você levar em conta o que é necessário para um aluno ter acesso ao objeto de estudo, a gamificação, você só vai entender que precisa de o quê? De um celular, de um computador, de um site. Então, para o aluno, é muito fácil acessar, é muito prático. Você pode acessar em várias situações do seu cotidiano, o que também favorece a autonomia, como já dito antes. Mas como nem tudo são flores, temos as desvantagens. E ela basicamente está atrelada com a forma como ela é aplicada, pois ela dá mais autonomia ao aluno, exatamente, porque ela trabalha com o aluno. Mas dessa forma, por ser algo específico rente ao aluno, ela também precisa ser variável a outros alunos, ou seja, dificultando assim uma unificação. O processo necessário, o processo gamificatório, a gamificação, é necessário adequar-se a outros indivíduos, sendo assim o seu maior desafio. Além disso, também é primordial deixar do começo ao fim o principal objetivo daquela ação, daquela forma digitalizada, daquela forma interativa, daquele game, daquele programa de aprendizagem. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel de Araújo e eu vou apresentar a vocês a parte de métodos de gamificação. Como já foi dito antes, a gamificação ela ajuda em diversos aspectos os estudantes a compreenderem novos conteúdos de uma forma mais lúdica e com menos resistência por parte do aluno, já que eles acabam se envolvendo naquela atividade que é de certa forma prazerosa.
Porém, existem diversos tipos de conhecimentos, e é por isso que não se deve utilizar um sistema único de jogabilidade independente do conteúdo que irá ser ensinado ou aplicado. É importante que a proposta do jogo ele tenha realmente um papel a desempenhar no tipo de conteúdo que vai ser ensinado. Assim, os alunos eles conseguem assimilar melhor aquelas tarefas e aqueles conteúdos e de forma mais imersiva. Agora eu vou apresentar a vocês 11 passos importantes para uma gamificação de qualidade. Primeiramente, a interação com a lógica dos games, ou seja, cooperação, exploração, competição e ou narração de histórias. No caso da cooperação, seriam jogos para estimular o trabalho em equipe, onde os alunos iam se juntar para chegar no mesmo objetivo. No caso da exploração, é utilizado outros ambientes fora da sala de aula para o ensino de certos conteúdos. A competição é o estímulo de uma disputa saudável entre os alunos para saber quem se sai melhor. E a narração de histórias é a utilização de histórias para a apresentação de novos conteúdos. Segundo, é importante conhecer o seu público. Qual vai ser a idade, se eles têm algum tipo de hábito específico, como é a rotina da maioria dos alunos, e assim você pode preparar melhor os jogos que mais vão se adaptar aos alunos. Definir um escopo. Qual vai ser a área do conhecimento, os temas que vão ser abordados no jogo e que tipo de competências cada um vai ser necessário ter para trabalharem no jogo. Compreender o problema e o contexto. Bem, todo tema está envolto em algum tipo de contexto, e é necessário existir um problema para que os alunos possam tentar solucioná-lo. Definir uma missão e o objetivo. É importante que todo jogo ele tenha algum tipo de objetivo, de missão a ser cumprida. E é necessário que esse objetivo esteja disposto de maneira clara e que ele seja possível de mensurar. Desenvolver a narrativa do jogo. Bem, todo jogo ele precisa de uma história. E quanto melhor for a sua, mais imersivo vai ser para o aluno. Definir o ambiente e a plataforma. Basicamente, saber se esse jogo vai acontecer em um ambiente de sala de aula, físico, ou em um ambiente virtual, talvez. Definir as tarefas e a mecânica. É justamente criar as regras dos jogos, né? Como ele vai se comportar. É importante até para que os alunos criem um sentimento de processos, né? Se acostumem com esse mecanismo de processos a serem seguidos. Definir os sistemas de pontuação. É importante caso o jogo ele tenha algum tipo de recompensa ou até mesmo de ranking, como forma de aumentar a autoestima dos alunos que participarem e de motivarem eles. Definir os recursos. É necessário planejar as ações que vão utilizar e os materiais que são necessários para que o jogo ele possa existir, que ele possa ser aplicado. E por último, é sempre bom revisar a estratégia, pois às vezes um mesmo jogo não vai funcionar da mesma maneira com a outra turma, como funcionou com outra. Bem, como eu já havia dito antes, existem vários tipos de conhecimentos. E é importante que os jogos que vão ser utilizados, eles coincidam com o tipo de conteúdo que vai ser ensinado. O conhecimento que eu vou apresentar aqui agora é os declarativos. Eles não necessitam muita explicação e são perfeitos para jogos de associação, como aqueles de colunas, onde você tem que associar um termo com o outro, e jogos de memorização e quizzes. Justamente ele é bom para o trabalho de terminologias e de novos vocábulos. O exemplo à esquerda que eu deixei na imagem do slide é o Word Wall, onde vocês podem ver, você vai ter que pegar uma palavrinha, um termo e associar ele a outro. No caso, o que é o a? Seria um substantivo, advérbio, interjeição, verbo ou adjetivo.
e aí você vai jogando e aí você vai fazendo esse tipo de associação. O Kahoot, ele já é um site barra aplicativo, se eu não me engano, que você pode utilizar para fazer seus próprios quizzes. E aí as pessoas podem estudar sobre diversos assuntos e temas diferentes nele. Já os conhecimentos conceituais, é importante que eles estejam envolvidos em algum tipo de contexto, pois eles não podem ser simplesmente memorizados e associados facilmente com algum termo simplório. É importante ter jogos que façam algum tipo de experimentação ou uso de comparações e metáforas. Por exemplo, nós temos o Civilization, que está na imagem à esquerda. Ele é um jogo de administração, onde você vai montando a sua própria nação. Você escolhe qual a nação que você quer ser e dependendo de qual você escolheu, você vai ter bônus diferentes. E aí você vai administrando as cidades, todas as populações, as construções que você vai fazer, como você vai angariar dinheiro para poder fazer essas construções, melhorar a qualidade de vida da população e por aí vai. O segundo exemplo, que é a foto à direita, é o SimCity, que ele é numa escala menor, mas também é um jogo administrativo, onde você vai gerir uma cidade. Justamente os planos arquitetônicos que a cidade vai ter, os prédios, como as pessoas moram nessa cidade, se tem qualidade de vida e etc. Os conhecimentos processuais, eles já falam por si só. É importante que os alunos eles tenham uma familiaridade com as organizações e com a dinâmica de um trabalho, ou seja, as etapas de um processo de trabalho para chegar num determinado objetivo ou num determinado resultado. O uso de tutoriais e demonstrações eles ajudam muito para que isso seja compreendido. O exemplo que eu deixei no slide é o game Dev Dev Tycoon, onde você vai trabalhar numa empresa de jogos, desde o início até o final. Ou seja, você vê desde o início como é para produzir uma empresa de jogos, os processos, os cargos, a gerenciar as pessoas e os planos de negócios justamente para fazer esse tipo de empresa decolar e chegar até algum tipo de sucesso. O conhecimento em soft skills são habilidades complexas demais para que sejam ensinadas apenas de maneira passiva. Por isso, jogos onde os alunos podem trabalhar em equipe são muito bons para desenvolver essas habilidades. É importante saber lidar com seu chefe, com seus funcionários ou com seus colegas de trabalho. Por isso, os jogos que têm esse tipo de interação social e que demandam algum tipo de gestão de equipe é importante e essencial para o desenvolvimento desses tipos de habilidades. O jogo que eu deixei como exemplo no slide é chamado de Overcooked, onde dois ou mais participantes têm que trabalhar em conjunto para entregar pratos de comida aos clientes. E demanda muita concentração, agilidade e, é claro, sincronia com o seu parceiro, para que faça todas as atividades a tempo de entregar todos os pratos. Já os conhecimentos afetivos, eles englobam atitudes, valores dos seres humanos e crenças. Então, a utilização de um bom storytelling, de uma boa história, é o melhor jeito de deixar o jogador de forma imersiva no jogo e o melhor jeito de apresentar esse tipo de conhecimento aos alunos. O jogo que eu deixei aí no slide é chamado de Darfur is Dying. Ele fala sobre o genocídio no Sudão e permite que o aluno ou aluna não só entenda a política, os problemas políticos e sociais daquele local, mas ele também consiga ver pela ótica de quem sofreu e de quem vivencia aqueles acontecimentos. Eu acho até importante mencionar
um artigo que eu li antes, onde as pessoas elas sentem mais empatia por pessoas quando elas já tiveram o mesmo tipo de experiência daquela pessoa. Um exemplo que tem nesse artigo, ele fala que eles expuseram pessoas a ficar mais ou menos 3 horas a 4 horas sem beber água e fazendo um tipo de atividade física como correr, por exemplo, onde elas tinham que suar muito. E logo depois eles mostravam vídeos de pessoas onde elas não tinham água para beber, simplesmente passando sede. E aí eles verificaram que essas pessoas que estavam no projeto, que ficaram várias horas fazendo exercício sem poder nem beber um copo de água, eles se sentiram mais empáticos àquela situação daquelas pessoas. Por último, nós temos o conhecimento físico-motor para as atividades mais físicas ou de precisão, onde existem simuladores dos mais diversos que ajudam a profissões a melhorar suas capacidades motoras e ou ajudar a compreender como seria a aplicação real da sua atividade. Hoje em dia existem até os VRs, ou as realidades aumentadas, onde se dá para ter um maior proveito disso e até fazer jogos mais precisos nesse quesito. Os exemplos que eu deixei no slide, à esquerda é o Flight Gear, onde é um simulador de avião, onde você pode aprender a pilotar aviões dos mais diversos tipos. E o segundo é um exemplo mais simples, que é o Incel. Se eu não me engano, ele é uma realidade aumentada que existe para aplicativos do Android, onde você vê por dentro da célula humana. Eu acabei de explicar a vocês todos os tipos de conhecimentos. Porém, é importante agora eu separar alguns conceitos. Primeiramente, para que possamos entender, é importante entender o que é um jogo. Um jogo é qualquer atividade lúdica que tem a intenção de entreter as pessoas que participam dela. E isso nós incluímos jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro e brincadeiras que envolvam atividade física, qualquer tipo de brincadeira. Os jogos sérios é um conceito que serve para a utilização desses mesmos jogos, só que nós mudamos o seu propósito. Em vez de entreter, o principal objetivo vai ser usar eles para a educação e a aprendizagem dos alunos. E o entretenimento ele vem apenas como algo secundário. Já a gamificação, embora ela também englobe esses dois, ela é muito mais que isso. Ela é basicamente a atuação da mecânica dos jogos em outros tipos de setores, em outros elementos. No nosso caso, no da educação. Ou seja, nós pegamos elementos da produção e do planejamento de jogos e transpomos essas características, para a produção de um curso educativo. Como exemplos, eu posso citar o uso de placares para classificar o quão bem os alunos estão se saindo e gerar algum tipo de competição saudável. O sistema de pontos, onde a aglomeração desses pontos vai trazer algum tipo de recompensa para os alunos conforme eles vão avançando. Dividir os conteúdos em níveis de dificuldade, embora todo curso faça isso de uma maneira menor, porém deixar isso de uma maneira mais explícita pode ajudar ao aluno entender que ele está evoluindo. A restrição de tempo em algum tipo de atividade. Novamente, alguns cursos já fazem isso, especialmente em atividades de prova, mas talvez a utilização disso em atividades mais soltas, por assim dizer, e que não tem um peso tão grande quanto uma prova, também pode ser muito efetivo. E o uso de distintivos, de badges, né, do inglês, que servem para mostrar ao aluno um feito importante que ele fez, e assim essa pessoa ela vai se sentir realizada, né, dando um sentimento melhor de realização e motivando o aluno a continuar os seus estudos. Bem, o que eu tinha para falar é isso, e agora eu deixo o resto com o Daniel. Agora que o Gabriel explicou de forma detalhada, sucinta e didática os tipos de games, os tipos de gamificação
e como são feitos no atual processo de aprendizagem, podemos falar dos cases de sucesso, como, por exemplo, a Netflix, que em um de seus eventos conseguiu desenvolver o software para compartilhar a informação, para englobar as pessoas que estavam ali no evento. Também temos a EMRC, Educação Moral e Religiosa Católica, que na verdade é um site onde ele cria um contexto narrativo, onde o aluno ele consegue se sentir imerso no ambiente, onde é considerado um ambiente de espionagem. Então ele tem missões, atividades, deveres. Também temos o Life is Strange, que na verdade é um jogo particularmente muito querido por mim, que é um jogo alternativo, onde ele dá dois finais, na verdade vários finais alternativos, onde as suas escolhas durante o jogo vão acarretar em consequências diferentes. Então, de certa forma, isso ensina a pessoa responsabilidades. Também temos o Duolingo, na verdade, que é um grande software, um grande programa usado para ensinar inglês do básico ao médio, se não me engano, ao avançado. E temos outros também, como, por exemplo, alguns softwares usados no ensino infantil. E agora eu realço para o meu colégio, na época, o meu jardim de infância barra ensino fundamental, que era muito utilizado um programa onde você tinha uma grande lagarta, né, uma lagarta com 100 perninhas, e toda vez que você tirava uma perninha, aparecia uma conta matemática. E assim foi, e é claro que é um caso bem pontual, mas que serviu de bastante aprendizado para mim na época. E por último, encerramos agora com uma aplicação prática do nosso programador, Daniel Oliveira.